Em vez disso, o que aconteceu nos dias 03 e 04 de junho é lembrado todo ano em um grande esforço do governo que poderia muito bem ser classificado como um ato de esquecimento. Nas semanas que antecedem a data, a máquina de censura entra em ação e ativa sua ampla rede de algoritmos, além de milhares de pessoas, para apagar qualquer referência à efeméride na internet, mesmo que não seja direta. Em raro pronunciamento sobre o massacre, o ministro da Defesa, Wei Feng, afirmou no domingo que a repressão aos protestos na praça chinesa, que completa 30 anos, foi a política correta. Este incidente foi uma turbulência política, e o governo central adotou medidas para deter as turbulências, o que é uma política correta, afirmou o general durante um fórum regional em Singapura. Como faz todos os anos, Zhang Xiaolin, de 81 anos, planejava levar flores ao cemitério próximo ao Palácio de Verão em Pequim, onde as cinzas de Wang Nan, que tinha 19 anos, estão enterradas. Em plena luz do dia, em 4 de junho de 1989, ainda era possível ouvir disparos esporádicos pela cidade, quando Margaret Outram, uma turista britânica visivelmente abalada, se viu inadvertidamente em meio a um dos momentos históricos mais marcantes do século passado. Um soldado estava atirando indiscriminadamente em direção à multidão. 3 jovens estudantes se ajoelharam na frente dele e imploraram que parasse de atirar, relembra. Os protestos que abalaram Pequim e dezenas de outras cidades na primavera e no verão de 1989 foram desencadeados após a morte, em abril, do líder marginalizado do Partido Comunista Hou Yaobang, defensor do liberalismo econômico e político. Uma demonstração espontânea de luto público, liderada por estudantes, se transformou rapidamente em grandes manifestações que tomaram as ruas, exigindo que sua reputação fosse reabilitada e que seu legado fosse honrado com reformas democráticas pela liberdade de imprensa e o fim da corrupção no governo. Em Pequim, a Praça da Paz Celestial, número coração político da capital, chegou a reunir até 1 milhão de pessoas, com uma profusão de bandeiras, cartazes e barracas. Com os ventos de mudança que sopravam sobre a Europa Oriental, o então presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, chegou a Pequim em meados de maio para participar da primeira cúpula entre os dois países em 30 anos. Para os líderes chineses, assim como para aqueles que protestavam, o país parecia estar à beira de um momento histórico, e o Partido Comunista Chinês estava dividido sobre qual seria a melhor maneira de reagir. Na noite de 3 de junho e na manhã seguinte, a praça foi alvo de uma ofensiva militar em larga escala, com tanques e soldados avançando e disparando em direção à multidão. Durante o episódio, a Força de Defesa Nacional assumiu o papel de exército invasor em sua própria capital, um divisor de águas que continua, tacitamente, definindo a China hoje. Imagens registradas em vídeo mostram um manifestante solitário diante de uma coluna de tanques, se movendo para os lados cada vez que os veículos militares tentavam ultrapassá-lo. Em determinado momento, o homem vestido com uma camisa branca, calça preta e segurando 2 sacolas de compras sobe no tanque da frente em protesto. Para o resto do mundo, esta imagem icônica, que mescla a repressão autoritária ao incansável espírito desafiador, define o que aconteceu na Praça da Paz Celestial. À medida que se torna mais rica e poderosa, a nação parece contestar a profusão de reportagens, incluindo esta que insistem em dizer que um capítulo sombrio do seu passado ainda é importante. É um dos dissidentes mais conhecidos da China atualmente, após cumprir uma pena de 7 anos em prisão solitária por apoiar os manifestantes na Praça da Paz Celestial. Eles veem isso como uma lição valiosa, como um truque de mágica por trás da ascensão da nação. Consideram benéfico, acrescenta Bao, se referindo à ideia de que a China deve sua atual prosperidade à repressão. O Partido Comunista da China deve permitir que as pessoas discutam, vítimas, testemunhas, estrangeiros, jornalistas que estavam presentes. Deve permitir que todos digam o que sabem para descobrir a verdade. Mas ele tem certeza de que, se as demandas dos manifestantes tivessem sido ouvidas anos atrás, o futuro da China não seria apenas próspero,
mas também mais justo e equilibrado. Vejo uma China sem uma grande muralha na internet, sem uma classe privilegiada, com menos bilionários, onde ao menos os trabalhadores migrantes pobres poderiam viver livremente sem serem expulsos das grandes cidades. E uma China que não precisa roubar tecnologia estrangeira, acrescenta. A ironia dos protestos da Praça da Paz Celestial e que, apesar do sentimento de esperança, quando muitos acreditavam que a mudança realmente havia chegado, eles podem ter adiado a chance de haver reformas políticas na China por uma geração ou mais. Provavelmente, os estudantes teriam sido maus líderes, com suas próprias tendências autocráticas, como deixa claro o documentário Entrada para a Paz Celestial, de Richard Gordon e Carmenton. Mas o Partido Comunista viu que mesmo as demandas mais limitadas por um Estado de direito e maior participação democrática significariam o fim de seu monopólio absoluto do poder. Se os protestos nunca tivessem ocorrido, se os principais reformistas não tivessem sido silenciados ou presos, a China poderia ter seguido o caminho de outras nações asiáticas, como Taiwan e Coreia do Sul, que já haviam começado gradualmente a se afastar do autoritarismo. Na China, nenhum acerto de contas com o passado é possível, a geração mais antiga não tem permissão para recordar, enquanto a nova geração nem sequer é autorizada a saber o que aconteceu. Em vez disso, a decisão tomada é a que se mantém firme até hoje. O partido se manteria no poder a todo custo, e nunca mais permitiria a um movimento popular tentar enfraquecer seu domínio.